O Escaravelho do Diabo, Lúcia Machado de Almeida. Uma produção Podioteca. Se inscreva no canal, toque o sininho, faça parte desse time literário. Toque no botão curtir para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para a plataforma. Capítulo 1. O Mensageiro da Morte. Hugo, um pacote para você, gritou Alberto, recebendo o pequeno embrulho das mãos do carteiro. Assinou o nome do irmão no papelzinho e foi levar-lhe a encomenda. Hugo, que acabara de fazer a barba, mirava-se no espelho, ensaiando olhares longos e fatais para lançar as garotas na primeira oportunidade. O cristal refletia um rosto sardento de 18 anos, extremamente simpático e sadio, aureolado por cabelos tão vermelhos que o moço era conhecido por Foguinho. Deve ser presente de alguma admiradora, disse ele alegremente, examinando o endereço escrito à máquina. O barbante foi desatado, o embrulho desfeito, e apareceu uma pequena caixa de forma retangular. Oba, que é isso? Que coisa esquisita! Um bicho! Gritou o Foguinho, tirando de dentro um grande besouro negro com uma espécie de chifre na testa. A carapaça do inseto tinha reflexos azulados e seu corpo media cerca de 4 centímetros. Um comprido alfinete entomológico fixava-o a um pedaço de rolha, o que provava ter ele sido retirado de alguma coleção. Os dois rapazes aproximaram-se da janela aberta a fim de melhor examinarem o estranho besouro. Veja se isto é cara que se apresente em público, disse Hugo, um tanto desapontado. Queria saber qual foi o camarada que me pregou essa peça. Jogue fora o estuporzinho logo, de uma vez, aconselhou Alberto. Hugo examinou o inseto ainda por algum tempo e depois disse pensativamente: Nada disso, estou desconfiado de que foi Carlos o autor da brincadeira. Ele gosta muito de pregar peças nos outros. Vou averiguar a coisa e, conforme for, mandarei o escaravelho de volta para ele, dentro da mesma caixa e embrulhado no mesmo papel. Assim dizendo, Foguinho colocou o besouro em cima de uma estante de livros e procurou não pensar mais no caso. Como é? Vamos ao baile hoje? Claro, vai ser uma curtição. Quero ser o primeiro a chegar e o último a sair. Então, você fica e eu volto. O exame é depois de amanhã e ainda quero repassar uns pontos. Essa tal de anatomopatologia é um caso sério. Ai, ai, disse Hugo irônico. Eu só quero ver o doutorzinho de anel com pedra verde no dedo. Ainda faltam 2 anos para isso, seu bobo. 2 anos? Que chateação! Repetiu Alberto, aproximando-se da folhinha dependurada na parede e arrancando a folha que marcava o dia da véspera. Que bom! Só falta 1 semana para os velhos chegarem da América! Exclamou Hugo. Pedi a papai que desse uns beijinhos por mim na Brooke Shields. Puxa, aquilo é que é mulher! Fantástica! Tornou Alberto pronunciando demoradamente cada sílaba. Os 2 irmãos conversaram ainda algum tempo e depois cada qual tomou seu rumo. 10 horas e seu Hugo ainda não se levantou, disse a arrumadeira. A gente desde cedo no batente e o mocinho no bem bom. Isso até é desaforo. Deixa o rapaz dormir, falou o jardineiro. Com certeza chegou tarde esta noite. Não chegou não, o baile foi antes de ontem. Você protege o menino um bocado, hein? Tornou a moça, passando a enceradeira elétrica no chão da sala. Quem sabe está doente? Ele que se arrume. Pouco depois do meio-dia, Alberto chegou da faculdade de medicina e foi diretamente para o quarto do irmão, a fim de comentar com ele a prova que acabara de fazer. Estranhando encontrar a porta fechada por dentro, deu nela 2 pancadas e chamou-o. Hugo, Hugo, insistiu ele vagamente inquieto. Hugo, Hugo, abra, sou eu, Alberto. Ninguém respondeu. Ele não se levantou até agora, disse a arrumadeira aproximando-se. Aflito, Alberto afastou-se da porta e, num forte impulso, atirou-se violentamente contra ela. A madeira cedeu e um quadro horrível apresentou-se diante daqueles 2 olhos assustados. Hugo estava deitado no leito, com uma comprida espada fincada no peito, do lado esquerdo. Sem se incomodar com a arrumadeira, que soltara um grito agudo e caíra no chão desacordada, Alberto correu para o irmão, procurando encontrar-lhe o pulso. Em vão. O corpo estava frio. Hugo já era cadáver.
Sem se conter, Alberto caiu de joelhos e se pôs a soluçar. O que foi? O que é isso? Perguntavam a um tempo o copeiro, a cozinheira e o jardineiro que vieram correndo. Alberto olhou sem responder e depois, num esforço violento, levantou-se e saiu do quarto, dizendo com voz trêmula: "Não toquem em nada, deixem tudo como está." Correu para o telefone e agitadamente se pôs a procurar o número. "Está bem", respondeu o delegado de plantão. "Vou requisitar imediatamente a polícia técnica e avisar o serviço de medicina legal." Em poucos instantes, a casa ficou cheia de parentes e vizinhos. O que mais intrigava a todos era aquela enorme espada cravada no peito do morto. Por que teria sido deixada ali? Minutos depois, chegavam os 2 peritos da polícia técnica, um médico e um enfermeiro. Ninguém, além deles e de Alberto, entrou mais no quarto. Fez o médico depois de examinar o corpo com minúcia. Hemorragia interna. E o óbito deve ter ocorrido há umas 12 horas mais ou menos. À meia-noite, provavelmente. "É estranho", observou um dos peritos. "Não há o menor sinal de luta." O médico ficou pensativo, inspirou lenta e profundamente e depois disse: "Vocês não estão sentindo um leve cheiro de clorofórmio?" De fato, um odor discreto, ligeiramente enjoativo e adocicado se fazia sentir, confirmando a suposição do médico. "Vocês querem dizer que meu irmão morreu narcotizado?" "Sim e não. O assassino provavelmente encontrou-o dormindo, aplicou-lhe um lenço embebido em clorofórmio e em seguida cravou-lhe a espada no peito. E o sujeito tinha boa pontaria, pois o golpe foi direitinho no coração." "Não é possível morrer assim, estupidamente, à toa!" exclamou Alberto, angustiado. "Meu irmão não tinha inimigos, todo mundo gostava dele. O que não posso absolutamente compreender é a razão pela qual o criminoso usou essa espécie de arma, fazendo questão de deixá-la assim junto da vítima. Seria algum louco assassino? E que espada é essa?" Um dos peritos abriu com cuidado o pano branco onde a lâmina estava depositada e examinou detidamente o punho esculpido com arte. "É uma espada espanhola, provavelmente fabricada em Toledo em princípios do século XVII, disse ele. "Venho fazendo muitos estudos nesse sentido. Acabei de ler um livro onde vi uma fotografia igualzinha a ela." "Duvido que o assassino tenha deixado impressões digitais", comentou o médico. "Com certeza foi bem precavido e usou luvas", disse o enfermeiro. Alberto saiu do quarto a fim de tentar uma ligação telefônica para Washington, onde seus pais se achavam. Como contar-lhes um acontecimento tão trágico e tão estranho? Os peritos terminaram o levantamento topográfico do quarto e retiraram-se. A casa era térrea, uma arrojada e confortável construção de linhas modernas, e o apartamento dos rapazes ficava na parte de trás, em frente a uma piscina. Hugo dormia de janelas abertas, sem se preocupar com o perigo que isso representava. Fácil deveria ter sido a qualquer pessoa entrar no quarto dele, portanto... As coisas seguiram seu rumo normal. O médico deu o atestado de óbito e o inspetor Pimentel tomou conta do caso. Sua primeira providência foi reunir todos os empregados da casa. A cozinheira servia a família havia já 15 anos e adorava Hugo. O jardineiro, o único que dormia fora, num bairro distante, também gostava muito do rapaz. Quanto a Romadeira e Pedro, o copeiro, eram indiferentes, cumpriam mecanicamente suas obrigações sem afeição especial aos patrões. Todos tinham, ou melhor, não tinham álibis, pois à hora do crime dormiam sossegadamente nos respectivos quartos. Ninguém tinha visto ou ouvido coisa alguma. "Eu estava até sonhando com cobras", disse Elsa. Pedro, disfarçadamente, puxou um lápis e anotou o fato num caderninho a fim de aproveitar o palpite na loteria. Era perfeitamente lógico o que os criados diziam, entretanto, nada disso afastava as suspeitas de cada um. Por outro lado, no colégio onde estudava na sociedade que frequentava, Hugo era querido por todos. Jamais se envolvera em brigas, jamais prejudicara quem quer que fosse. "Havia mulheres na vida dele?" perguntou o inspetor. "Muitas em geral, nenhuma em particular", disse Alberto. Hugo fazia bastante sucesso entre as meninas, era alegre, esportivo, dançava bem, flertava sem compromissos. "Esse caso é muito estranho", tornou o inspetor.
Quem sabe se o assassino assustou-se com algum ruído inesperado e abandonou rapidamente a vítima, sem tempo nem de retirar a arma. De qualquer modo, vou percorrer os antiquários da cidade para ver se descobrimos de onde saiu a tal velharia. Talvez surja daí alguma pista. 3 dias depois, chegaram os desolados genitores de Hugo. Seu pai era um físico de fama mundial e iniciava uma série de viagens de estudo pelo estrangeiro. Um prêmio de 50 milhões de cruzeiros foi prometido a quem descobrisse o assassino. Alberto não se conformava. Tinha emagrecido e seus olhos azuis, ligeiramente oblíquos, ainda mais longos, pareciam no rosto moreno, formoso e grave. Jurara a si mesmo tentar o impossível para esclarecer a morte de Hugo. De uma coisa ele nem de leve suspeitava, aquilo era apenas o começo de uma série de fatos terríveis e absurdos que iriam encher de pânico Vista Alegre, até então uma das mais lindas e pacatas cidades do Brasil. Capítulo 2. Os hóspedes da irlandesa. 1, 2, 1, dizia Cora O'Shea, levantando e abaixando os braços em frente à janela aberta, enquanto o rádio transmitia a hora da ginástica. 1, 2, 1. A música era sempre a mesma, uma espécie de marcha bem ritmada. Quando chegava a hora do refrão, Mr. O'Shea começava a dar palmadinhas e estrepitosas na barriga, voltando a flexionar os braços, tão logo terminava aquele. Que coisa, cacete, meu Deus! Mas a gorda irlandesa não desistia. Todo sacrifício era pouco para afastar aquele Mildred Fat que a aborrecia tanto. Se não fosse isso, ninguém diria que já fizera 50 anos. Seu rosto era liso e tão rosado que a gente tinha a impressão de estar vendo milhares de glóbulos vermelhos, gordíssimos e agitados, circulando de um lado para o outro. Ainda bem que tinha saúde de ferro. Morrera-lhe o marido havia 10 anos, deixando-a com o pequeno Clarence para criar. Quanto a Marmaduke, o filho mais velho, estava na Inglaterra aperfeiçoando seus estudos de química. Sua casa era confortável, quase no centro da cidade, e tinha vários quartos independentes. Veio-lhe então a ideia de aceitar alguns poucos inquilinos a fim de ter mais uma fonte de renda. Mr. Grass, o velho suíço professor de francês num colégio de rapazes, já lá estava havia 9 anos. Mr. Gedeon, representante de uma firma norte-americana de artigos ortopédicos, havia chegado tempos atrás e a pequena Verônica morava naquela casa desde os 15 anos, quando viera do interior estudar música no conservatório da cidade. Cora O'Shea meteu-se num chuveiro depois da ginástica e em seguida foi tomar a sua refeição em companhia dos hóspedes. Viviam ali como numa pequena família, entendendo-se às mil maravilhas. Apenas Clarence quebrava um pouco aquela harmonia. Era um rapazinho pretensioso e arrogante, sempre dizendo coisas desagradáveis, sempre achando tudo ruim. Havia presunto com ovos, chá, torradas, geleia e maçãs. Uma maçã por dia mantém o médico distante, repetia sempre Cora. As frutas estavam especialmente belas aquela manhã, grandes, perfumadas e vermelhas. Mr. Grass, alto e magro, parecia um pássaro com aquele nariz grande, ligeiramente adunco. Usava constantemente uma pérola acinzentada do tamanho de um bago de milho fincada na gravata e repetia sempre: "Trata-se de uma jóia de família, meus amigos." Sem a menor cerimônia, o suíço apalpou uma por uma as maçãs, cutucou-as, olhou-as contra a luz em várias direções e depois cheirou-as detidamente, cada qual por sua vez. Terminada a operação, selecionou 2 que mereceram ruidosa cheirada final e ofereceu uma a Verônica, de quem era muito amigo. Em seguida, se pôs a comer a sua com mal contido esganamento. Mr. Gedeon, muito teso, polido e formal, alimentou-se discretamente, passando várias vezes o guardanapo no bigodinho preto e retorcido. Cora despejou leite na xícara. "A senhora não quer geleia?" perguntou Verônica delicadamente em voz alta, pois Mr. O'Shea era um pouco surda. "Não, querida, isso engorna", tornou a irlandesa com leve sotaque estrangeiro. A moça pediu licença e levantou-se antes. Tinha de chegar cedo ao conservatório, pois iria ter uma prova de contraponto. "Rezem por mim", disse ela, afastando-se com um sorriso que fez surgir 2 graciosas covinhas no rosto.
Do banheiro vinha a voz de Clarence, grossa e desafinada, cantando o último samba do carnaval. Esse menino nunca se levanta na hora certa, reclamou Cora Uchia, disposta a arrancar o filho do chuveiro. O rapaz iria chegar ao colégio com um atraso de 40 minutos. Alberto correu como louco para ver se alcançava o ônibus e alcançou. Entrou resfolegando no carro, exibindo aquele sorriso meio cretino de vitória que a gente involuntariamente esboça em circunstâncias semelhantes. O ônibus estava cheio, mas o rapaz descobriu um lugarzinho no banco de trás, ao lado de um menino que mascava chiclete. O garoto parecia absorvido com a leitura de uma revista qualquer e nem reparou em quem tinha sentado ao seu lado. Alberto tinha pressa, pois faltavam apenas 5 minutos para a aula de anatomia patológica. Iriam até fazer uma autópsia aquele dia. O chofer parecia adivinhar isso e tocava o carro a toda velocidade, aos trancos e barrancos. Foi indo, até que numa curva forte jogou o ônibus em cima do poste. As mulheres gritaram, os homens protestaram, ajuntou logo uma porção de gente. No meio da confusão, Alberto, como que magnetizado, examinava atentamente um desenho de meia página reproduzido na revista que fora tirada a seus pés. "O senhor é um louco!" reclamava em altos brados um cavalheiro gordo de óculos, fazendo menção de avançar para o chofer. "Maluco! Maluco! Esse homem devia ir para a cadeia!" gritava histericamente uma mocinha de cabelos oxigenados. Alheio a tudo, Alberto saiu vagarosamente do ônibus com o rosto contraído e os olhos pregados na revista. Uma senhora idosa fora tirada contra o teto do carro e gemia queixando-se de violenta dor de cabeça. "Pega, pega! Lá vai o bandido!" gritou alguém. Aproveitando-se da confusão, o chofer acabava de dobrar a esquina. "Portador de espada! Portador de espada!" repetia Alberto mentalmente com a fisionomia um tanto alterada. Diante de seus olhos, numa das páginas da revista, achava-se a fotografia colorida em tamanho natural de 2 grandes besouros. Um deles era negro, ligeiramente azulado, com um chifre na testa. Lia-se em cima, insetos curiosos, e logo abaixo, esse escaravelho chama-se Phanaeus encifer. Pertence à família Scarabeidae. Seu nome significa portador de espada. "Deus do céu!" suspirou Alberto baixinho. "Que coincidência! Foi um besouro igual a esse que Hugo recebeu na antevéspera de morrer, atravessado por uma espada. Atravessado por uma espada." Capítulo 3. A espada espanhola. Ora, pensou Alberto ao voltar para casa aquela mesma tarde. Minha imaginação trabalha mais do que é necessário. Tudo não passa de uma coincidência. Uma coincidência apenas. O moço prometera a si mesmo esclarecer a morte do irmão e tinha frequentes encontros com o inspetor Pimentel. Decidira não falar nada sobre o besouro de chifre na testa. Para quê? O policial iria rir-se dele, com certeza. Até aquela data, as coisas continuavam na mesma. Não haviam sido encontradas impressões digitais em lugar nenhum. Os criados dormiam realmente na hora do crime e, como provar o contrário? De qualquer modo, as suspeitas ainda não estavam definitivamente afastadas de cada um deles. As investigações orientaram-se depois no outro sentido. Não teria sido algum louco criminoso? Vários psiquiatras foram consultados a fim de informarem-se dentre os seus clientes haveria por acaso algum que tivesse a mania homicida. Tudo em vão. Os que sofriam de tão grave psicose achavam-se internados em sanatórios e, quanto aos outros, esses andavam soltos pela cidade, cada qual com uma esquisitice diferente, todos inofensivos, porém. "Senhor Alberto", disse a copeira batendo na porta, "o telefone está chamando." O moço saiu de suas meditações e atendeu. Era o inspetor Pimentel, com algumas notícias. Tinha ido ao museu da cidade e não havia encontrado notícia alguma sobre a espada espanhola. Aquele objeto jamais fizera parte da famosa coleção de armas antigas da casa. Combinaram uma visita aos antiquados para o dia seguinte, à procura de uma pista qualquer. O policial achou melhor não chamar os negociantes à sua repartição. O seu faro aconselhava-o a resolver esse assunto em loco. Ficou decidido que levariam a espada para ser identificada. Quem sabe, talvez tivesse sido comprada em alguma daquelas lojas de velharias.
A Alberto repugnava o fato de tocar no objeto que causara a morte do seu irmão e foi o inspetor quem encarregou o embrulho. Depois de visitarem 2 ou 3 lugares sem resultado, chegaram à casa de Jairo Saturnino, o mais rico e afamado antiquário da cidade. Velhos quadros misturavam-se com lustres de cristal, potiches de porcelana chineses descansavam em mesas do mais puro estilo Dom João V. «Os senhores desejam alguma coisa?» perguntou sorridente uma moça de longos e anelados cabelos ruivos que veio se aproximando. Era alta, bem feita de corpo e seu rosto possuía o encanto misterioso dos felinos. Ao ver Alberto, fixou nele 2 olhos verdes e enviesados, olhos de gata, e deixou que eles ficassem assim longo tempo presos ao do rapaz. Jairo Saturnino veio vindo, segurou o braço da moça e apresentou-a. «Minha filha Raquel, senhores!» O inspetor Pimentel era seu velho conhecido e o antiquado perguntou-lhe a que devia a honra daquela visita. Ao ter conhecimento do motivo, prontificou-se a dar todas as informações. «Eu bem suspeitava que a espada fosse a mesma que eu trouxe da Europa.» «Como?» disse o inspetor interessadíssimo. «Foi sua essa espada?» «Diga logo», insistiu Alberto sem se poder conter. Jairo Saturnino contou-lhes então que tinha vendido a arma havia 4 meses. «Quem a comprou?» perguntaram os 2 homens quase ao mesmo tempo. «Infelizmente não lhe posso dizer, ou melhor, não sei.» «Como assim?» «Foi meu sócio quem a vendeu, no momento que eu estava ausente.» «E onde está o tal sócio?» «Desfizemos a sociedade poucos dias depois e ele se mudou para uma fazenda que comprara.» «Onde fica essa fazenda?» «Vou dar-lhes o endereço do irmão dele, que mora aqui perto e que poderá informar melhor.» Os 2 homens agradeceram ao homem as indicações e saíram. «Que bonita moça, filho do homem, hein?» comentou Alberto depois que saíram. «A garota não tirava os olhos de você.» «Que culpa tenho eu de ser simpático?» disse Alberto rindo, fingindo-se de convencido. «Pelo que vejo, teremos um romance dentro em breve.» «Nada disso», continuou Alberto. «Há qualquer coisa nela que não me agrada.» «O quê?» «Um certo ar de arrogância, de crueldade, talvez.» «Por que tanta prevenção contra a pobre coitada?» disse o inspetor. «Sabe lá Deus se ela não é nada disso. Meu sexto sentido não me engana. Quando uma pessoa tem algum traço qualquer de caráter muito pronunciado, seja bondade, inveja ou sensualidade, por exemplo, isso transparece na fisionomia. Há como que uma emanação da personalidade que os sensíveis logo percebem.» Os 2 homens caminhavam pela calçada conversando propositadamente sobre outro assunto, a fim de disfarçarem uma certa emoção. Dali a poucos instantes, iriam saber alguma coisa sobre o homem que tinha a chave do mistério. O número 307 ficava no meio da rua. Tocaram a campainha e chamaram pelo dono da casa. Minutos depois, surgiu-lhes um homem de meia idade, trajando com displicência. Ao saber do que se tratava, a criatura fez um ar compungido, baixou os olhos e apenas disse: «Meu irmão faleceu na fazenda há uma semana, senhores. Morreu de pneumonia. Sinto não lhe poder ser útil.» Capítulo 4. Clarence Yoshia. A verdade é que Alberto não tinha namorada. Fora quase noivo de uma tal Palmira, mas a pequena era tão vulgarzinha que o moço desistiu. O melhor mesmo seria flertar sem compromissos, e isso ele fazia de sobra, escolhendo à vontade, pois as garotas eram loucas por ele. Havia já 1 mês que conhecera Raquel Saturnino e que se encontrava com ela todas as tardes. A beleza da moça fascinara-o a princípio, mas Alberto era dos tais que tinham necessidade de encontrar na mulher alguma coisa mais que um rosto bonito, e Raquel era tão fútil que fazia pena. Além de tudo, detestava a medicina. «Que gosto, Alberto!» reclamava ela. «Por que você não escolheu uma outra profissão mais alinhada à marinha, por exemplo? Tenho verdadeira loucura por fardas. Isso de viver no meio de gente pobre e doente não é para mim, Deus me livre.» Alberto não sabia bem o que mais o atraía na linda moça. Talvez fossem aqueles cabelos vermelhos tão parecidos com os do pobre Hugo. Talvez aqueles olhos verdes e oblíquos como os das panteras. O fato é que, apesar de tantos encantos, Alberto estava começando a ficar enfastiado. Enfim, para passar o tempo, vá lá.
O moço ia pensando nisso tudo enquanto se encaminhava para o cinema a fim de assistir à reprise de um velho filme de Greta Garbo. Alberto admirava profundamente a sueca, a quem considerava a maior atriz de todos os tempos. Enquanto isso, havia festa em casa de Cora O'Shea. A irlandesa era dada às artes e gostava de celebrar o seu aniversário com uma reunião litero-musical. Além dos hóspedes, havia convidado 6 ou 7 pessoas para ouvirem Mr. Drell, uma pianista norueguesa que tinha acabado de dar um concerto na cidade. A sala estava decorada num estilo vitoriano um tanto exagerado e havia uma tal profusão de cortinas, puffs, borlas e franjas que a gente se sentia tonto lá dentro. Mr. Drell trouxera consigo uma moça brasileira que conhecera a bordo e que tinha fama de boa declamadora. Envolvida numa espécie de túnica de jersey creme, Cora O'Shea observava discretamente as banhas da pianista norueguesa, constatando com secreto prazer que eram ainda mais abundantes do que as suas. Afundado numa poltrona cheia de puffs de cetim, Clarence bocejava, aborrecido como sempre. Como é snob e antipático esse menino, comentava Verônica, sentada ao lado de Mr. Grass. O bom suíço deglutiu com sofreguidão um copo de refresco e pediu outro. Verônica pensou no quanto deveria ser agradável possuir um apetite assim e sorriu em silêncio. Impassível e teso como um boneco, Mr. Gideon permanecia sentado numa cadeira de medalhão. A declamadora ergueu-se e sacudiu teatralmente a cabeleira negra, deitou um olhar vazio e distante para um lugar que ninguém via e começou a recitar com voz grave, lenta e teatral. Arre, que ela já muda de tom desde que pronuncia o nome do poema e do autor, sussurrou Verônica ao ouvido de Mr. Grass. A declamadora virou e revirou os olhos, uivou, gemeu, chorou e depois soltou gargalhadas histéricas como se tivesse enlouquecido. Ninguém gostou. Verônica sentiu uma vontade louca de rir, mas conteve-se. Declamar é coisa bela, mas perigosa, pois do sublime ao ridículo vai apenas um passo. O outro poema recitado era muito sentimental e foi dito a meia voz, com mais discrição. Se não fosse um escandaloso e inoportuno espirro soltado por Clarence, que provocou certa hilaridade entre os assistentes, os versos seriam até muito apreciados. Em seguida, Mr. Drell anunciou que tocaria a mais recente composição de certo famoso músico moderno, a grande sonata em Fá sustenido. A pianista, não sem dificuldade, ajeitou suas banhas em cima do mocho e deu início a uma barulhenta, horrorosa e interminável peça. 10, 20, 30 minutos e a criatura sussurrando o piano. Sim, pois aquilo mais parecia uma energética sova ministrada com requintes de crueldade ao pobre Pleyel. 35, 40 minutos e o barulho infernal, sempre o mesmo. Um furioso acorde final se fez ouvir. Um acorde que soou desafinado, como se em vez de piano, o instrumento atacado fosse um cravo. Não resistindo à violência do assalto, as cordas se haviam arrebentado. Rubra, congestionada, suando por todos os poros, Mr. Drell levantou-se e pôs uma das mãos no peito, outra na testa. Um leque, gemeu ela angustiada. A pianista sentia-se visivelmente mal e foi preciso transportá-la para a cama de Verônica. A cinta tornou a pobre senhora acometida de verdadeiro acesso de dispneia. Com algum sacrifício, o incômodo acessório foi retirado depois do que Mr. Drell pôde respirar aliviada. Uma pequena dose de coramina ministrada por Verônica acabou de acalmá-la e meia hora depois, já refeita, a norueguesa voltou para a sala fagueira como antes e mais gorda do que nunca. Para a grande alegria de Mr. Grass, os convidados foram chamados para o buffet. Mr. Gideon levantou-se como um autômato e dirigiu-se para a sala de jantar, onde se achava a mesa com toda sorte de iguarias. Mr. Drell e Cora não comeram quase nada, o que era facilmente compreensível. Perto da janela, Mr. Grass estalava a língua e decompunha um sequilho. Nozes, manteiga, farinha de trigo, dizia ele, tentando adivinhar pelo paladar os ingredientes do biscoito. Como era goloso o amigo de Verônica! Seus olhos transformavam em petisco todos os animais que lhe surgiam à frente. Se via um leitão, imediatamente imaginava o torradinho estendido numa travessa, com um sorriso de mártir coberto de rodelas de limão. Se encontrava um frango, no mesmo instante sonhava com ele fumegando na panela, mergulhado num molho pardo.
E apesar de tanta golodice, o simpático velhinho era magro como um caniço e tão sentimental que não tinha coragem de matar um pinto. Sempre silencioso, Mr. Gideon tomava um uísque, lançando para Verônica olhares fixos cheios de mensagens. Melhorou da gripe, Clarence? Perguntou Cora, aproximando-se do filho. O rapaz, sempre agastado, não respondeu nada. Já tomou sua cápsula? Continuou a mãe. O moço levantou-se, foi ao quarto e voltou com uma pequena caixinha na mão. Em seguida, aproximou-se do filtro e encheu um copo de água que ele engoliu. Não haviam decorrido 5 segundos e Clarence, soltando um grito agudo, cambaleou e caiu pesadamente no chão, lívido como cal. Um dos convidados, que era médico, correu para o rapaz a fim de socorrê-lo. O coração já não batia quase. Colapso cardíaco, disse o médico gravemente. Em vão, tentaram reanimá-lo com providências de emergência, colocando-lhe a cabeça mais baixa do que o corpo e dando-lhe éter e vinagre para cheirar. Tudo inútil. Clarence O'Shea já não mais vivia.